No meu primeiro dia, cheguei cedo. A escola era velha, com paredes altas e negligenciadas, manchadas por anos de repintura que não conseguiam esconder a sujeira acumulada. A sala de aula designada para mim ficava no final de um corredor, logo após a escadaria principal. A placa ao lado da porta dizia Sala 302. O ambiente tinha o cheiro característico de salas antigas, uma mistura de poeira e giz impregnada no piso de tábuas envelhecidas. Havia algo perturbador no silêncio. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas nervosismo. Afinal, os primeiros dias em novas escolas sempre eram estranhos, e esta possuía sua própria reputação peculiar. Mesmo assim, um trabalho era um trabalho, e eu precisava desesperadamente de um emprego. Sobre a mesa, encontrei um envelope. Ele estava cuidadosamente posicionado, sem nenhum nome, apenas as palavras "leia com atenção" escritas na frente, com tinta preta em letras cursivas. Estava endereçado ao Sr. Lee, indicando que alguém sabia que eu chegaria. Rasguei o topo do envelope e retirei uma folha de papel. Nela estavam escritas as seguintes regras para a sala 302. 1. Não deixe nenhuma criança sentar muito perto uma da outra. Elas devem manter pelo menos uma carteira de distância entre si o tempo todo. 2. Quando uma criança olhar fixamente para você por mais de alguns segundos, desvie o olhar e finja que não percebeu. 3. Se ouvir arranhões vindos do chão, ignore completamente. 4. Não olhe para o relógio entre 14h11 e 14h13. 5. Se uma criança lhe oferecer um presente, recuse educadamente e peça para ela levar de volta. 6. Não cumprimente nenhuma criança que bata na porta depois que o sinal já tiver tocado. 7. Se encontrar uma criança parada no canto, de frente para a parede, não a incomode. Ela sairá sozinha. 8. Quando o sinal tocar às 15h15, saia imediatamente. Não permaneça para classificar ou organizar. Li a lista novamente, sentindo um arrepio. Tentei ignorar, achando que era apenas uma brincadeira de iniciação para novos professores. Cada escola tinha suas peculiaridades para testar os recém-chegados. Dobrando o papel, guardei-o na minha bolsa, talvez para rir mais tarde. Logo após guardar o papel, a porta se abriu e uma mulher mais velha entrou. Ela usava óculos pequenos, equilibrados no nariz, e o cabelo grisalho estava preso em um coque apertado. Não se apresentou, apenas acenou na minha direção e fez um gesto indicando a mesa. Seus olhos eram afiados, e eu podia notar que ela trabalhava ali há muito tempo. "Você é o Sr. Lee?" perguntou. "Sim", respondi com um leve aceno de cabeça. "Cheguei cedo. Só queria organizar algumas coisas. Sabe?" "Ótimo. Siga as regras", ela disse, com firmeza. "Não são uma piada." Sem mais uma palavra, saiu, fechando a porta atrás de si. Eu quis rir, ou até mesmo gritar algo como "boa tentativa", mas algo me deteve. Havia algo no olhar dela que me deixou inquieto, como se soubesse de algo que eu não sabia. Sacudi a sensação estranha e voltei a organizar a sala. Quando o sinal tocou, sentei-me à mesa, tentando parecer relaxado, enquanto os alunos começavam a entrar. Eles pareciam normais à primeira vista, talvez um pouco pálidos e mais quietos do que eu esperava. Tentei me convencer de que era apenas o impacto do primeiro dia de aula, tanto para eles quanto para mim. No entanto, algo me chamou a atenção rapidamente. As crianças evitavam sentar-se muito próximas umas das outras. Escolhiam os assentos automaticamente, sempre com uma carteira de distância entre elas. Não precisei nem lembrar da primeira regra. Enquanto fazia a chamada, senti um par de olhos fixos em mim. Levantei o olhar e encontrei uma garota perto da janela. Seu rosto estava vazio de expressão, mas seus olhos estavam arregalados, intensos, como se pudessem perfurar minha alma. Lembrei-me da regra número 2. Baixei os olhos imediatamente,
focando na lista de presença, apertando o lápis com força. Ainda podia sentir seu olhar, mas me obriguei a ignorar. Passei os olhos pela lista repetidamente até que, finalmente, percebi que ela havia desviado o olhar. Quando ousei olhar para cima novamente, a atenção dela estava voltada para a janela. O tempo passou e a aula seguiu de forma vagarosa. Estávamos revisando tabuadas simples. Observei que a atenção das crianças era notavelmente boa, mas algo parecia fora do lugar. Elas estavam assustadoramente imóveis, seus olhos fixos em mim, com uma seriedade quase perturbadora. Durante o tempo de leitura silenciosa, ouvi arranhões fracos, vindos de baixo do piso. Meu corpo enrijeceu. Quis olhar para baixo, mas a regra número 3 veio à minha mente. Ignore completamente. Continuei lendo o texto em voz alta, lutando para manter minha voz firme. Os arranhões ficaram mais altos, como se algo estivesse diretamente abaixo de nós, arranhando para passar. Era quase impossível não reagir, mas me forcei a focar no livro. Depois de um tempo que pareceu eterno, o barulho cessou. Algumas crianças trocaram olhares, mas ninguém disse uma palavra. Era como se aquele som fosse normal para elas. Pouco depois, enquanto passávamos para outra atividade, notei algo estranho. Um menino e uma menina, sentados a uma distância regulamentar, trocavam olhares intensos e carregados de algo que parecia desdém ou rivalidade. O menino tinha traços anormalmente afiados, com olhos cinzentos e frios. Já a menina exibia dentes que, mesmo de longe, pareciam afiados. Lembrei-me da regra número 1, não deixe crianças sentarem muito perto umas das outras. Fiquei observando, percebendo a tensão entre eles. De vez em quando, lançavam olhares rápidos um para o outro, quase predatórios. Era como se estivessem se estudando, esperando por um momento de fraqueza. A sala parecia tomada por uma aura estranha, como se eu estivesse em um lugar cheio de predadores. Para aliviar a tensão, limpei a garganta e anunciei casualmente: "Tudo bem, pessoal, vamos mudar de atividade. Abram os livros de exercícios de ortografia." Os alunos começaram a se mexer, pegando os livros com movimentos quase mecânicos. O menino manteve o olhar frio sobre a menina, que retribuiu com um leve sorriso, como se o desafiasse. A tensão entre eles era palpável. Enquanto circulava pela sala, notei algo perturbador nas cadeiras deles. A cadeira da menina tinha marcas profundas de garras no encosto. A do menino apresentava marcas semelhantes. Olhei para os braços deles e vi cicatrizes leves, quase escondidas pelas mangas longas dos uniformes. Quando perceberam que eu estava olhando, seus olhos se estreitaram, cheios de atenção. Fingi interesse no livro de outro aluno e me afastei. O almoço chegou sem maiores incidentes. Comi sozinho na sala, tentando ignorar os eventos estranhos da manhã. Meus olhos ficaram presos no relógio. Eu não queria olhar acidentalmente entre 14h11 e 14h13, mas uma curiosidade incômoda começou a surgir. O que aconteceria nesse intervalo? Como se em resposta aos meus pensamentos, o interfone estalou e a voz monótona da mulher mais velha ecoou: "Lembre-se das regras." A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o interfone, sentindo o arrepio percorrer minha espinha. Às 14h10, desviei o olhar do relógio, determinado a não ceder à tentação de olhar. O ambiente ficou estranhamente silencioso. Não havia mais o som de páginas sendo viradas ou do movimento das crianças. Quando levantei os olhos, vi que todas estavam imóveis, olhando fixamente para suas mesas, como se esperassem por algo. Contei os segundos mentalmente, com o coração disparado. Mantive os olhos fixos na parede acima das cabeças dos alunos, recusando-me a olhar para o relógio. Os 2 minutos pareceram uma eternidade. Quando o silêncio finalmente foi quebrado, as crianças voltaram a se mover como se nada tivesse acontecido. Soltei um suspiro de alívio, convencido de que o pior havia passado. Ou assim eu pensei.
Pouco antes do último sinal, uma menina levantou-se com algo nas mãos. Era a mesma que havia me encarado pela manhã. Sem olhar para mim, ela caminhou até a minha mesa, carregando uma boneca feita de retalhos de tecido e botões. O rosto da boneca era grosseiramente desenhado com tinta, seus olhos escuros e vazios. "Eu fiz isso para você", disse ela, com uma voz quase sussurrada. Lembrei-me da regra número 5, não aceite presentes das crianças. Forçando um sorriso, respondi, "Obrigado, mas não posso aceitar, porque você não fica com ela." Por um momento, a expressão dela pareceu magoada. Em seguida, com um leve aceno de cabeça, ela voltou para sua mesa e guardou a boneca na bolsa. Olhei para o relógio. Faltavam apenas alguns minutos. Eu precisava sair da sala antes do sinal. Enquanto eu esperava pelo sinal, algo novo aconteceu. Notei um menino parado no canto da sala, de frente para a parede. Ele não estava lá antes. Meu estômago revirou enquanto a regra número 7 ecoava na minha mente. Não os perturbe, eles sairão sozinhos. O garoto estava completamente imóvel, com as mãos ao lado do corpo e a cabeça levemente inclinada para baixo. Os outros alunos o ignoravam completamente, seus olhos fixos em seus próprios trabalhos, como se ele não estivesse ali. Lutei contra a vontade de olhar para ele novamente, forçando-me a focar na minha mesa. Finalmente, o sinal tocou. Lembrei-me da regra número 8, saia imediatamente. Peguei minhas coisas e fui para a porta, verificando a sala uma última vez. Havia algo estranho naquela sala de aula vazia, mas resisti à vontade de olhar para trás novamente. No corredor, cruzei com a mulher mais velha. Ela estava parada perto da saída, me observando. Seu olhar não tinha emoção, mas havia algo indescritível ali, talvez aprovação, talvez pena. "Você se saiu bem", murmurou, quase em um sussurro. Passei por ela e saí para o ar frio da tarde, sem olhar para trás. Enquanto dirigia para casa, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Algo parecia ter ficado para trás naquela sala. Ou, pior, algo parecia ter me seguido. Naquela noite, deitado na cama, revivi os eventos do dia. Fechava os olhos, mas ainda podia sentir os olhares das crianças, especialmente o do garoto no canto e o da menina com a boneca. Quando finalmente consegui dormir, fui atormentado por sonhos. Neles, estava sozinho na sala 302, contando carteiras na escuridão. O relógio parecia travado em 14h12, seus ponteiros imóveis, mas emitindo um tic-tac perturbador. Acordei ofegante, o quarto escuro e silencioso. Por um momento, esperei ver uma das crianças no canto do quarto, mas ele estava vazio. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado me perseguiu até a manhã seguinte. Determinando-me a manter a normalidade, cheguei cedo na escola novamente. A sala 302 parecia diferente, como se o ar estivesse mais pesado. Verifiquei as carteiras, quase por instinto, e congelei. A carteira onde o menino de olhos cinzentos sentara no dia anterior estava vazia. Não havia livros ou papéis ali. No canto da mesa, havia uma leve mancha escura, como se algo tivesse sido derramado. Tentei ignorar e voltei à minha rotina. Os alunos chegaram um por um, ocupando seus lugares com a mesma precisão mecânica de antes. A garota que havia me oferecido a boneca entrou por último. Ela hesitou por um momento na porta, olhando para a carteira vazia, antes de se sentar em seu lugar habitual, perto da janela. Durante a chamada, percebi algo estranho. Eu não conseguia lembrar o nome do menino de olhos cinzentos. Ele estava na lista no dia anterior, mas agora parecia ter desaparecido completamente da minha memória. Perguntei casualmente: "Alguém sabe onde está o garoto que sentava ali ontem?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos os olhos se voltaram para mim, mas nenhum aluno respondeu. A garota perto da janela manteve os olhos baixos, e a tensão na sala tornou-se palpável. Decidi não insistir e seguir com a aula.
tentando ignorar o mal-estar crescente. A manhã seguiu devagar, e o desconforto parecia crescer a cada minuto. Os alunos estavam assustadoramente imóveis, executando seus exercícios com precisão quase mecânica. Durante o almoço, fiquei sozinho novamente, tentando compreender os eventos dos últimos dias. Nada fazia sentido, mas decidi me concentrar nas regras. Seguir as regras era o único caminho. Pouco antes do intervalo para o almoço, encontrei um bilhete na minha mesa. Desta vez, não era um envelope. Era apenas um pedaço de papel rasgado, com bordas irregulares, como se tivesse sido arrancado às pressas de um caderno. Nele, havia uma única frase: há consequências se você não seguir as regras. A caligrafia era fina e trêmula, como se tivesse sido escrita por alguém que mal sabia segurar uma caneta. Senti um calafrio subir pela espinha. Olhei ao redor da sala, mas as crianças pareciam distraídas, mergulhadas em seus exercícios. Amassando o bilhete, enfiei-o na bolsa e tentei ignorar o desconforto. No entanto, quando olhei novamente para os alunos, percebi algo aterrorizante. Todos estavam me observando. Suas cabeças haviam se virado em minha direção, e seus olhos, vazios e imóveis, estavam fixos em mim. Engoli em seco, voltando minha atenção para o quadro negro, mas podia sentir seus olhares penetrantes. Por fim, eles voltaram a seus exercícios, como se nada tivesse acontecido, mas o clima da sala permaneceu carregado. À tarde, durante o tempo de leitura silenciosa, ouvi novamente os arranhões debaixo do piso. Desta vez, o som era mais alto, mais insistente, como se algo estivesse mais próximo. Lutei para manter minha expressão neutra e continuar lendo. O som persistiu por minutos que pareceram horas, até que, de repente, cessou. O momento mais assustador, porém, veio no final do dia. Eu estava organizando minhas coisas quando a garota que havia me oferecido a boneca se aproximou novamente. Desta vez, ela segurava um pequeno pacote embrulhado em pano, apertando contra o peito. "Pegue", sussurrou ela, com um tom quase implorativo. Respirei fundo, lembrando-me da regra número 5. "Desculpe, mas eu realmente não posso aceitar. Que tal você ficar com isso?" Por um instante, sua expressão escureceu, quase como se estivesse prestes a rosnar. Mas, tão rapidamente quanto apareceu, a expressão desapareceu. Ela apertou o pacote contra o peito novamente e murmurou. Eu tentei avisar. Em seguida, virou-se e saiu da sala. O sinal tocou, e lembrei-me da regra número 8. Saia imediatamente. Recolhi minhas coisas apressadamente e me dirigi à porta. No entanto, ao chegar à soleira, senti uma estranha necessidade de olhar para trás. Algo na sala parecia errado, mas resisti à vontade e segui pelo corredor. Ao passar pelo zelador, um homem mais velho com o rosto marcado pelo tempo, percebi que ele me observava com algo próximo à simpatia. "Eles não te contaram tudo, não é?" perguntou ele. Parei, sem saber como responder. Sobre as regras, continuou. "Eles nunca contam tudo. Acham que é mais fácil assim. Mas o que é mais fácil nem sempre é mais seguro." "O que isso significa?" perguntei. Ele suspirou, esfregando o chão com movimentos lentos. "Essas crianças são apenas uma parte. Há mais coisas aqui. Coisas que nem elas entendem." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele voltou ao trabalho, como se nossas palavras não tivessem peso algum. Na manhã seguinte, quando o alarme tocou às 6h30, fiquei na cama por um longo tempo, encarando o teto. Eu estava à beira de desistir, de encontrar outro emprego, de convencer a mim mesmo de que não era a pessoa certa para aquele lugar, mas precisava do trabalho, e sair seria admitir derrota. Então, me levantei e voltei para a escola. Quando entrei na sala 302, senti algo diferente. O ar parecia mais pesado, como se algo tivesse mudado durante a noite. Olhei ao redor das carteiras e imediatamente notei algo estranho. Havia uma nova carteira no fundo da sala,
uma pequena cadeira vazia que eu não tinha visto antes. Um arrepio percorreu minha espinha ao me lembrar do menino de olhos cinzentos. Desde aquele primeiro dia, ele nunca mais apareceu. Os alunos começaram a chegar, um por um, ocupando seus lugares com precisão. Seus rostos estavam inexpressivos e seus olhos vazios. A garota que havia me oferecido a boneca entrou por último. Ela hesitou na porta, olhando para a carteira vazia no fundo da sala. Pela primeira vez, vi algo que parecia emoção em seu rosto. Em seguida, como se recuperasse o controle, ela caminhou até sua mesa habitual e desviou o olhar. A manhã foi silenciosa, quase demais. As crianças trabalhavam em seus exercícios com a mesma precisão mecânica de sempre. Eu as observei com desconforto crescente, tentando me lembrar de todas as regras. Então, pouco antes do almoço, ouvi uma batida na porta. Congelei. A regra número 6 veio imediatamente à minha mente. Não cumprimente nenhuma criança que bata na porta depois do sinal. Mas essa batida era diferente. Era lenta, deliberada, quase como um compasso assombrado. Olhei para os alunos, esperando alguma reação, mas eles mantiveram suas cabeças baixas, os olhos fixos nas carteiras, como se não ouvissem nada. Minha mão hesitou no meio do caminho para a maçaneta, mas me obriguei a parar. A regra era clara. A batida continuou, mais alta e insistente, reverberando pelas paredes da sala. Cerrei os dentes e fingi ignorar, focando na lição. O som era perturbador, mas finalmente cessou, tão repentinamente quanto começou. Suspirei aliviado, mas quando me virei para os alunos, percebi que havia cometido um erro. Eles não estavam mais sentados. Todos estavam de pé, imóveis, encarando-me com aqueles mesmos olhos vazios. Meu estômago revirou, e dei um passo para trás, quase tropeçando nos próprios pés. A garota perto da janela, a mesma que sempre parecia estar no centro de tudo, estava um pouco à frente dos outros. Ela segurava um pequeno pacote embrulhado nas mãos. Sr. Lee, sussurrou, sua voz suave, quase triste. Engoli em seco, sem conseguir responder. Você não seguiu as regras, continuou ela, com uma pitada de decepção. Meu coração afundou. Não quebrei nenhuma regra. Insisti, sentindo o pânico subir. Ela inclinou a cabeça, com o olhar afiado. Você olhou para trás ontem, depois que o sinal tocou. Você não deveria ter feito isso. Minhas palavras morreram na garganta. Eu havia olhado para trás apenas por um segundo. Nem sequer considerei que isso pudesse contar como quebrar uma regra. Regras são regras, ela disse, suavemente. As outras crianças repetiram em uníssono, suas vozes ecoando pela sala. Regras são regras. As palavras regras são regras pairaram no ar como um veredito. Meu corpo estava imóvel, incapaz de reagir. A garota deu um passo à frente, segurando o pequeno pacote embrulhado com firmeza. Às vezes, um único erro é tudo o que é preciso, disse ela, sua voz quase um lamento. Antes que eu pudesse responder, ela desembrulhou o pacote. Dentro, havia uma figura de madeira, grosseiramente esculpida, mas inconfundível, era minha imagem. A figura tinha feições rudimentares, mas os traços eram familiares. O rosto estava marcado com uma mancha escura onde deveria estar a boca, e os olhos ocos e vazios pareciam me encarar diretamente. Uma onda de náusea tomou conta de mim. Era como se aquela boneca não apenas me representasse, mas carregasse algo de mim. Quando a garota segurou a figura de frente para mim e torceu sua cabeça, uma dor lancinante atravessou meu crânio. Foi como se gelo perfurasse minhas têmporas, e eu me dobrei, segurando a cabeça com as mãos. Minha visão ficou turva, e parecia que meus pensamentos estavam sendo despedaçados. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava fechada, e eu estava preso em um silêncio sufocante. Enquanto lutava contra a dor, ouvi as vozes das crianças. Elas estavam distorcidas, sobrepostas,
formando um coro arrepiante. Um erro é tudo o que é preciso. A agonia continuou, irradiando por todo o meu corpo. Eu queria correr, mas estava congelado. Finalmente, a dor cessou tão abruptamente quanto começou. Caí de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto minha visão se ajustava lentamente. Quando olhei para cima, as crianças ainda estavam me observando. Suas expressões permaneciam inexpressivas, mas seus olhos pareciam diferentes, mais afiados, mais intensos, como se me estudassem. A garota se ajoelhou na minha frente, segurando a boneca. Seus olhos, agora tão profundos quanto um abismo, estavam fixos nos meus. Agora você tem que ficar aqui, disse ela suavemente. Tentei protestar, mas as palavras não saíram. Meu corpo estava entorpecido, minha garganta apertada. Eu podia sentir a presença daquela boneca, como se ela estivesse se ancorando na minha própria essência. O sinal tocou, anunciando o fim do dia. As crianças começaram a sair, uma a uma, seus passos sincronizados, quase mecânicos. A garota foi a última a deixar a sala. Antes de sair, virou-se e olhou para mim uma última vez. Até amanhã, Sr. Lee. Vamos tentar ser melhores. Quando a porta se fechou, o silêncio tomou conta da sala. Eu cambaleei para me levantar, apoiando-me na mesa. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. As carteiras estavam alinhadas, os arranhões no piso eram quase imperceptíveis, mas a sensação de algo terrivelmente errado permaneceu. Meses se passaram desde então. Talvez anos. O tempo perdeu o sentido. Todos os dias são estranhamente iguais. Entro na sala 302, sigo as regras, ensino as lições e ignoro os sons estranhos e os olhares vazios das crianças. As regras tornaram-se uma segunda natureza. Eu nunca olho para o relógio entre 14 horas e 11, 14 horas e 13. Ignoro os arranhões que vêm debaixo do piso. Finjo não ouvir as batidas na porta. E as crianças? Algumas ainda me assustam, mas a maioria não é tão ruim. Elas gostam de aprender, prestam atenção. Algumas até se lembraram do meu aniversário e fizeram um bolo para mim. Tinha gosto de morangos e algo que parecia memórias. Apesar de tudo, eu queria poder sair. Gostaria de ter o verão de folga, de acordar uma manhã e saber que não precisarei voltar para a sala 302. Mas não posso. Eu me tornei parte das regras agora, um acessório da sala. Algo que pertence a ela tanto quanto as carteiras, os arranhões no chão e a figura de madeira que repousa na minha mesa, com a cabeça torcida em um ângulo estranho e os olhos vazios que nunca deixam de me observar. A cada manhã, acordo com a mesma certeza. Não importa o quanto eu queira, sei que nunca poderei sair.